Temos caminhado pelos 35 milagres de Jesus narrados nos evangelhos. E nessa manhã eu quero conversar então com a igreja sobre o quinto desses 35. Estamos avançando, né? Já falamos sobre 4, hoje vamos falar sobre o quinto, e assim nós vamos, com a graça de Deus, até o final do ano terminamos os 35 milagres que Jesus operou, que estão narrados nos evangelhos. E o milagre de hoje é muito espiritual, porque nos traz uma reflexão espiritual. Que lugar temos ocupado no mundo espiritual? Sabemos que o mundo não é composto apenas pelas coisas que nós vemos, mas que existe uma realidade espiritual por trás das coisas. Se engana aquela pessoa que acha que tudo que existe é o que os nossos olhos podem ver, o que nossas mãos podem tocar. Existe um mundo muito maior, muito mais intenso, muito mais profundo, que nós não podemos alcançar com os nossos sentidos físicos, mas que nós podemos alcançar com a nossa vida espiritual. E de fato todos nós estamos posicionados de alguma maneira nessa realidade espiritual que nos cerca. Alguns estão posicionados como salvos em Cristo, pessoas que de fato pregam a verdade, anunciam o bem e são usadas no poder do Espírito Santo para completar a missão. Já outras pessoas estão posicionadas nesse ínterim como pessoas perdidas, que carecem da graça de Deus. Há pessoas que estão posicionadas nesse mundo espiritual como pessoas que têm sido atormentadas pelo mal e pelo poder do mal. Pessoas que têm sido vítimas da ação do inimigo de nossas almas. Pessoas que têm o espírito atribulado. E nós precisamos, de fato, entender que necessitamos de um posicionamento no mundo espiritual. Se engana aquele que pensa que só Deus existe e os demônios não existem. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que os demônios existem, que o chefe deles é Satanás e que eles estão agindo nas nossas vidas o tempo todo. São eles que tentam nos afastar da presença de Deus e nos levar para um lugar onde nós não queremos ir. Por isso, nesta manhã, eu quero que nós possamos ler este milagre maravilhoso que Jesus fez na sinagoga de Cafarnaum e que ele nos motive para que nós possamos pensar no lugar que temos ocupado no mundo espiritual e, de fato, que tipo de autoridade nós temos exercido na nossa vida cristã. Porque, de fato, Jesus tem verdadeira autoridade e deseja que nós, seus discípulos, também tenhamos verdadeira autoridade. Vamos juntos para o texto de Marcos, capítulo 1, dos versos 21 a 28. Ache comigo Marcos, capítulo 1, versos 21 a 28. Marcos, capítulo 1, versos 21 a 28. Marcos fica no Novo Testamento, um pouquinho antes de João, um pouquinho antes de Lucas. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: "Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem você é, o Santo de Deus." "Cale-se", repreendeu Jesus, "saia deste homem." Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. "Que ensinamento novo é esse?" perguntavam. "Com que autoridade? Até os espíritos imundos obedecem às ordens dele." As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Amém? Note que à altura do texto que nós estamos lendo, Jesus já havia publicizado seu ministério. Já havia sido batizado por João Batista no Rio Jordão, já havia ido para o deserto para ser tentado por Satanás. E inclusive a narrativa de Lucas nos diz que Satanás deixou Jesus até ocasião oportuna. E do texto que lemos parece que foi a ocasião oportuna em que Satanás voltou a importunar o ministério do Messias.
Então, a essa altura do texto que nós estamos lendo, Jesus já chamou seus primeiros discípulos, já fez os seus primeiros milagres. E agora ele volta à cidade de Cafarnaum, uma cidade que ficava às margens do Mar da Galileia, onde Jesus tinha residência. E lá, como de costume, ele vai à sinagoga no dia de sábado. Nos chama a atenção que mesmo Jesus sendo o Messias prometido, mesmo sendo o Salvador de Israel, mesmo sendo aquele que transformaria a história da humanidade, ele respeitava as leis do seu povo. E ele guardava o sábado, como todo bom judeu guardava. E ele ia à sinagoga no sábado ouvir a leitura da lei, fazer suas orações, como todo bom judeu fazia. A Bíblia nos diz que Jesus estava muito preocupado em cumprir todas as coisas segundo toda a justiça. E assim foi durante a sua vida. Jesus era um frequentador assíduo da sinagoga. Quando estava em Nazaré, frequentava a sinagoga de Nazaré. Foi lá que ele abriu o rolo de Isaías e se proclamou o Messias. Quando estava em Cafarnaum, frequentava a sinagoga de Cafarnaum. E lá está Jesus, então, no dia de sábado, indo até a sinagoga para fazer suas orações, ouvir a palavra, para que tivessem as discussões que normalmente eles tinham sobre o texto da lei que era lido naquele dia. E Jesus, então, colocado naquele lugar, presencia algo muito especial e muito diferente. Note que a sinagoga surgiu na época em que o povo de Deus não tinha templo. A Bíblia nos conta que em algum momento, por desobediência ao Senhor, o Senhor enviou os babilônios para levar o povo de Deus cativo para a terra da Babilônia. E então, todo o povo de Israel foi levado como escravos para uma terra longínqua chamada Babilônia. E o templo que havia na cidade de Jerusalém foi totalmente destruído. Então, nesta época, sem templo para congregar, para adorar a Deus, para prestar sacrifício, os judeus criaram esse instrumento religioso que se chamou a sinagoga. A sinagoga é muito semelhante à igreja em vários aspectos. Ela era um grupo de poucas pessoas que se reuniam todos os sábados no objetivo de orar e estudar a lei. Eles não podiam prestar sacrifícios, porque na sinagoga não havia mais altar, não havia mais sacerdócio, mas surgiu no inteirinho da sinagoga uma profissão chamada o mestre da lei, que era o líder da sinagoga, aquele que se levantava, tomava os rolos dos profetas e lia para o povo. As sinagogas tinham um costume interessante, elas se reuniam de maneira homogênea. Então, normalmente tinham sinagogas que eram de pessoas da mesma família, sinagogas que eram de pessoas dos mesmos costumes, sinagogas que ajuntavam pessoas que tinham a mesma cor de pele, ou pessoas que falavam o mesmo idioma. Então as sinagogas eram grupos pequenos de pessoas homogêneas que se reuniam para buscar a Deus. E ali está Jesus, dentro de uma delas, na cidade de Cafarnaum. E é ali, meus irmãos, que por 2 vezes as pessoas presentes naquela sinagoga reconhecem que autoridade é essa? De onde este homem tirou essa autoridade? Como que ele pode falar dessa maneira como nós nunca ouvimos? Como que ele pode exercer poder sobre o mal de uma maneira que ninguém exerce? Quem é este? Que autoridade é esta? E diz o texto que a partir deste ato na sinagoga de Cafarnaum, a fama de Jesus, que já estava se ampliando pelos milagres que ele realizava, se tornou evidente e ele então passou a ser conhecido por toda a região da Galileia. Jesus era alguém que desfrutava de verdadeira autoridade. E nesta manhã ele quer desafiar os seus discípulos aqui presentes para que também desfrutem em suas vidas espirituais de verdadeira espiritualidade, de verdadeira autoridade, de verdadeira transformação nos lugares por onde passarem. Nós não somos chamados por Jesus para viver uma autoridade falsificada, mas somos chamados por Ele para vivermos uma verdadeira autoridade que vem dele para os nossos corações, um verdadeiro posicionamento neste mundo espiritual, um lugar de onde ninguém poderá nos abalar. Eu quero destacar 2 lições nesse texto que nos ajudam a entender de fato como que a autoridade espiritual pode se expressar em nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Como que nós podemos, à semelhança de Jesus, mostrar que temos verdadeira autoridade espiritual? Que características devem existir em nós para que nós possamos de fato ser reconhecidos como pessoas que têm uma verdadeira autoridade vinda do céu? E elas estão bem claras no texto. A primeira dos versículos 21 e 22, quando o texto nos narra sobre o ensino de Jesus. Eis aqui uma lição preciosa.
A verdadeira autoridade espiritual é expressa na relação que temos com as Escrituras Sagradas. Essa é a primeira lição que o texto nos ensina. É impossível ter autoridade espiritual. É impossível ter verdadeira fé sem um bom relacionamento com as Escrituras Sagradas. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos aplicá-las à nossa vida. E nós precisamos, sobretudo, praticá-las, ensiná-las, mostrá-las, demandá-las. Isso impressiona as pessoas que estavam na sinagoga de Cafarnaum. Porque Jesus, à semelhança das outras pessoas que ali estavam, provavelmente não deviam ser muitas pessoas, aproximadamente 30 pessoas cabiam numa sinagoga. E ali estavam aquelas 30 pessoas reunidas e Jesus estava sentado entre elas, como vocês estão sentados aqui esta manhã. Mas em determinado momento, o dirigente da reunião lê o livro da lei e ele então abre a palavra ao plenário, porque na sinagoga havia esse costume de depois da lei lida, alguém podia complementar, alguém podia aplicar a lei. E Jesus então se levanta e diz, eu tenho um ensinamento para trazer. E ele começa então a falar das Escrituras Sagradas. E quando ele vai falando, parece que os novelos vão se desrevelando na cabeça das pessoas e elas vão deixando as suas dúvidas, vão quebrando suas crises, vão quebrando suas dificuldades e eles vão ficando boquiabertos com a relação que Jesus tinha com as Escrituras. A ponto de dizerem, quem é esse? Como pode falar com essa autoridade? E é interessante que o texto mostra um contraponto, dizendo assim, Jesus fala com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Parece que as pessoas que estavam ali na sinagoga percebiam que Jesus tinha um tempero especial, tinha uma profundidade espiritual, tinha uma maneira diferente de ensinar as Escrituras que marcou as pessoas que estavam com ele dentro daquela sinagoga. A verdadeira espiritualidade marcada, expressa pela profundidade que Jesus Cristo tinha com as santas Escrituras. De fato, Jesus ensinava com verdadeira autoridade. Os mestres da lei com falsa autoridade. Os mestres da lei estavam apegados à religiosidade. Jesus estava apegado ao espírito da lei. Os mestres da lei se preocupavam com as interpretações dos rabinos que vieram antes deles e ficavam aprisionados nelas. Jesus trazia vida para o texto que era lido e explicado. Jesus falava com verdadeira autoridade e isso era um diferencial muito grande. O Evangelho de João, autor do capítulo 7, nos narra que certa vez os líderes do templo mandaram prender Jesus. Chamaram os guardas do templo e disseram, vão, prendam-o, porque ele está falando coisas que aviltam nossa religiosidade no templo. E então os guardas do templo foram prender Jesus e quando chegaram lá, João capítulo 7, verso 38, eles veem Jesus pregando. E então eles voltam aos líderes religiosos dizendo, não podemos trazê-lo. E eles perguntam, mas por que vocês não os trouxeram? E eles então respondem, nunca alguém pregou como este homem. O ensino de Jesus deixava as pessoas maravilhadas. O contato que ele tinha com a palavra de Deus fez com que as pessoas vissem na vida dele verdadeira autoridade. A aplicação é óbvia aos nossos corações. Nós só seremos pessoas que desfrutam de verdadeira autoridade espiritual se nós tivermos um relacionamento íntimo e sincero com a palavra de Deus. Se nós a conhecermos, se nós a aplicarmos em nossa vida e se nós a ensinarmos com poder e com graça. Nós precisamos desse contato com a palavra do Senhor. Chega, meus irmãos, de nós sermos ouvidores de sermões. Pessoas que se assentam no templo, ouvem os sermões, vão para casa e esquecem daquilo que ouviram. O Senhor quer que nós tenhamos contato diário com as Escrituras Sagradas, conhecendo, sorvendo delas verdades para a nossa alma. E como é bom ler a Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso, profundo, que fala aos nossos corações. Chega, meus irmãos, de nós vivermos hipocrisias espirituais, sabendo que existem coisas que o Senhor nos pede e sem disposição para obedecer. Como que alguém assim vai desfrutar de autoridade espiritual? Chega de guardarmos tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que vimos, tudo aquilo que sabemos, para nós mesmos, sem desejo de ensinar a pessoas que estão do nosso lado e que precisam ser esclarecidas espiritualmente. Onde está o povo batista, conhecido como o povo que tem firmeza doutrinária, que conhece a palavra do Senhor, que entende o Evangelho de Cristo como ninguém? Nós precisamos, meus irmãos, se queremos autoridade espiritual, ter um relacionamento verdadeiro com a palavra do Senhor.
Já chega de pregadores que enchem a barriga dos auditórios com palha seca. Palavra que não faz diferença. Palavra de autoajuda. Palavra que vem para confortar o coração do pecador e não para desafiá-lo a mudar de vida. Essa semana vi um pregador pregando numa grande igreja. Milhares de pessoas ouvindo a sua mensagem. E ele falando que quando o filho pródigo estava distante da casa do pai, na pocilga dos porcos, sabe quem fez com que o filho pródigo voltasse para a casa do pai? Segundo esse pregador, ele disse que os porcos pregaram ao filho pródigo. E falou isso com a maior cara deslavada, como se verdade fosse. Quando a Bíblia nos diz claramente que ele, na pocilga dos porcos, caiu em si mesmo. A ficha dele caiu e ele entendeu que havia pecado contra o seu pai. Mas não sei de onde aquele pregador tirou uma teologia de que assim como Deus havia usado a mula para falar com Balaão, havia usado os porcos para pregarem ao filho pródigo. Heresia, loucura, pregação fora do contexto bíblico. Mas o auditório, com muitas pessoas, aplaudia e dava risadas. Porque as pessoas não têm conhecimento bíblico, não têm profundidade bíblica. Até hoje ouço pregadores falando, por exemplo, que Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo. Elias não subiu aos céus numa carruagem de fogo. Pregadores dizendo que o apóstolo Paulo caiu do cavalo quando viu a luz do céu. E a Bíblia não diz que o apóstolo Paulo estava sobre um cavalo. Pessoas que vão atrás de ilustrações, de princípios da palavra, mas que não conhecem verdadeiramente a palavra do Senhor. Um desafio para você esta manhã. Conheça a palavra. Leia a Bíblia. Todo dia na sua casa. Aplique a Bíblia à sua vida. Deixe que ela lhe transforme. E ensine aquilo que você aprendeu para alguém. Você pode ser instrumento de bênção para que alguém que está em trevas seja esclarecido pela luz do Senhor. É nesse relacionamento com a palavra que nós vamos adquirir a autoridade verdadeira. Verdadeiro posicionamento espiritual. Mas o texto ainda nos narra uma segunda lição também muito importante. A verdadeira autoridade espiritual é expressa na nossa relação com o poder do mal. Olhem para quem está perto de você e diga assim: liberte-se do mal. Olhem, meus irmãos, que ensino impactante de Jesus naquela sinagoga. Depois que Jesus prega naquela sinagoga, todo mundo fica de boca aberta vendo a pregação dele, dizendo: uau, quem é este homem? Que coisa impressionante! Mas ali no meio daquela sinagoga houve um homem cuja pregação não fez efeito positivo em sua vida, mas cuja pregação fez o efeito contrário. Despertou algo que estava adormecido no seu coração. O texto diz que o homem estava possuído por um espírito impuro. E parece que ele frequentava a sinagoga normalmente. Era alguém conhecido no meio do povo da sinagoga. Ele estava ali, sábado após sábado, fazendo suas orações, ouvindo a leitura da lei. Mas dentro do coração dele havia um espírito que o atormentava. E que quando confrontado com o ensino de Jesus, aquele ensino que não era a falsa verdade, que não era o falso ensino, que não era algo fictício, mas é que era algo fatídico, verdadeiro, profundo, esse verdadeiro ensino de Jesus o confronta. E quando o verdadeiro ensino de Jesus confronta aquele homem possuído, na sinagoga de Cafarnaum, o espírito maligno não pode resistir. E então aquele homem fala: o que vieste fazer aqui, Jesus de Nazaré? Vieste nos importunar? Eu acho interessante que o texto da Bíblia diz que quantos espíritos imundos aquele homem tinha? Diz aí. Quantos? Digam. Verso 23, se não me engano. Havia ali um homem possuído por um espírito impuro. E aí ele diz para Jesus: que vieste fazer aqui, Jesus de Nazaré? Vieste nos importunar? Quando ele fala vieste nos importunar, ele está fazendo menção a quem? A mim e meus colegas de sinagoga. Vieste nos importunar? Alguns pregadores dizem que aquele homem tinha mais de um espírito imundo e por isso disse, Jesus, filho, tu és o santo de Deus que veio nos importunar. Mas a Bíblia diz que aquele homem tinha um espírito só. O que aquele homem está fazendo referência é a importunação que Jesus estava causando na paz da sinagoga.
Essa sinagoga funciona assim, com gente endemoniada que está quieta aqui e ninguém incomoda. E agora você veio com essa pregação diferente, cheia de autoridade, para incomodar a paz na sinagoga. E o endemoniado então se levanta e diz: o que você veio fazer aqui? Eu bem sei quem você é. E é interessante que aquele demônio sabe muito sobre Jesus. Porque ele sabe que Jesus veio de Nazaré. Ele sabe a missão que Jesus veio cumprir, porque ele fala: vieste nos importunar, vieste acabar com a nossa vida. E de fato Jesus veio para pisar a cabeça da serpente, para libertar todos aqueles que estão oprimidos no mal. E ainda aquele homem ainda diz uma terceira coisa impressionante: eu sei quem tu és o Santo de Deus. Aquele espírito impuro estava bem ciente de quem Jesus era, do que ele veio fazer. E ele então se coloca dentro da sinagoga contra Jesus e contra o que ele estava fazendo. Note que Jesus não faz espetáculo com o inimigo de nossas almas. E nem faz como algumas falsas igrejas hoje em dia fazem, que ficam entrevistando as pessoas que são pseudamente endemoniadas. Mas Jesus apenas diz àquele espírito imundo: cala-te e sai dele. E talvez as pessoas que estavam naquela sinagoga naquele sábado tenham visto aquele homem falar e nem tenham percebido que ele estava endemoniado. Tenham ouvido aquele homem falar e tenham pensado assim: olha só, ele não gostou do ensino de Jesus. Ele achou que o ensino de Jesus foi ruim. Todo mundo aqui está de queixo caído com o ensino de Jesus, mas ele não gostou. Mas quando Jesus repreende aquele espírito, que aquele homem sacode violentamente, grita e o espírito sai dele, todo mundo diz: opa, não é só alguém descontente com o ensino de Jesus. Esse homem estava possuído por um espírito impuro. E então aquele homem volta a si, liberto, calmo, depois da gritaria e do violento balançar das coisas. E então Jesus o recoloca no seu lugar na sinagoga e cai o temor do Senhor sobre aquele povo. E eles começam a dizer: quem é este homem? Que autoridade é essa? Que poder é esse que ele tem de repreender a ação do mal? Primeiro, de reconhecer que quem havia falado não havia sido o homem, mas quem havia falado tinha sido o espírito maligno na boca do homem. E segundo, por reconhecer, depois de reconhecer, repreender esse espírito, cortar as amarras daquele homem e fazer com que agora ele fosse livre daquilo que vinha atormentando a sua vida. Jesus faz um milagre que há muito tempo não era visto na nação de Israel: a libertação total de alguém que estava possuído por um espírito maligno. E aquele povo então diz assim: meu Deus, este deve ser mesmo o Santo de Deus, como o espírito impuro falou. Note que lições importantes nós aprendemos sobre a autoridade de Jesus sobre o mal, sobre a maneira como ele lidava com o mal. Nenhum cristão pode ter verdadeira autoridade espiritual se não tratar seriamente com o mal, se não se libertar do mal que lhe aprisiona, se não chamar Jesus Cristo para morar em seu coração e dominar cada espaço da sua alma. Jesus não quer ser apenas o nosso Salvador, mas Ele quer ser o Senhor da nossa vida. E Ele quer que nós tratemos seriamente com o mal que habita em nós. Então, se você tem vivido uma vida de pecado, longe do Senhor, há tempo, volte-se para o Senhor. Não negocie com o pecado. Feche todas as brechas em sua vida pelas quais o inimigo de nossas almas tem levado você a pecar e procure viver em santidade diante do Senhor. Sem santidade, sem vida distante do mal, você não pode ter autoridade espiritual. Mais do que isso, o texto desafia a nós que cremos no Senhor, que estamos firmes na rocha, que conhecemos a palavra, a sermos instrumentos de libertação, denunciando o mal onde quer que ele possa estar, mostrando: olha, aqui há maldade, aqui há ação do mal, e nós denunciamos isso, nós queremos que isso mude, nós não aceitamos que o mal faça o que tem feito com pessoas aí que estão largadas nas cracolândias, mortas, semi-mortas, zumbis, viciados em drogas, perdidas, menos do que gente foi criado para ser. Pessoas que estão nas esquinas se prostituindo. Pessoas que cometem crimes bárbaros, terríveis, homicídios que arrepiam os cabelos até de quem não tem, como eu. Coisas terríveis que estão acontecendo no nosso mundo por influência do mal. E nós, como igreja, somos chamados a denunciar isso, a dizer: isso está errado, nós não concordamos com isso, não aceitamos isso. Na última semana houve uma notícia vinda de Brasília,
de que agora o aborto seria aprovado até os 9 meses de gestação. E isso criou uma dificuldade muito grande no nosso país. A igreja se levantou e protestou e falou: nós não aceitamos isso, isso é assassinato contra nossas crianças, não é possível que isso aconteça. E parece que essa lei foi revogada, foi colocada debaixo do pano de novo, porque o governo goza de uma impopularidade muito grande nesse tempo e não quer se comprometer com a sua agenda. Mas nós sabemos que o espírito que governa esse mundo quer fazer essas coisas, quer levar os nossos filhos para o caminho errado, quer fazer com que nossas vidas sejam marcadas pela maldade, pelo mal, pelo poder do mal, a ponto de pessoas de fato serem habitadas pelos demônios. Temos visto isso. E nós precisamos, meus irmãos, tratar seriamente com o mal, denunciá-lo e libertar essas pessoas que estão aprisionadas. Exorcismo não é apenas quando alguém vem na igreja, começa a cair, se debater, e a gente ora e expulsa o espírito imundo. O verdadeiro exorcismo acontece quando alguém crê no Evangelho do Senhor, se converte a Cristo, deixa com que Cristo reine no seu coração, porque a Bíblia nos diz que aquele que é de Deus, o inimigo não lhe toca, não pode tocar. Então esse é o principal exorcismo que nós precisamos operar, a pregação do Evangelho para que as pessoas deixem de ser atormentadas pelo mal. Mas às vezes eu tenho a impressão de que a igreja não acredita mais em Satanás e não acredita mais que os demônios existem. E a igreja vive a revelia dessa realidade. Mas de fato, existem pessoas atormentadas. E nós, a igreja de Jesus, nós somos a voz profética para a libertação dos que estão aprisionados pelo mal. Então assuma o seu lugar. Não permita que o mal domine você, mas seja você um instrumento de verdadeira autoridade espiritual para denunciar e trazer as pessoas que estão perdidas no mal de volta para a luz que só há em Jesus Cristo. Me chama a atenção, meus irmãos, que lá no capítulo 22 de Mateus, no verso 29, Jesus fala assim: vocês, líderes judeus, erram por não conhecerem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Parece que Jesus está resumindo o que aconteceu na sinagoga de Cafarnaum. Vocês não conseguem porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Queridos irmãos, precisamos ser conhecedores de quem Deus é. Nós nos enchemos de autoridade quando fazemos isso. Não somos alguém que vem pregar uma mensagem, falar algo carnalmente, ou alguém que se prepara em cima da hora para falar algo, mas somos alguém que vive aquilo, aquela palavra está em nós, faz diferença em nossas vidas, e quando nós a anunciamos, ela vem cheia de vida, cheia de história. E precisamos conhecer o poder de Deus que liberta quem está encarcerado, o poder de Deus que faz a transformação. Conheça as Escrituras, conheça o poder de Deus e certamente você será alguém que desfrutará de verdadeira autoridade espiritual. Talvez haja alguém aqui esta manhã que está perguntando: mas pastor, quem precisa ter esse tipo de autoridade são os pastores, os líderes da igreja. Eu sou só um membro dessa igreja, para que eu preciso ter autoridade espiritual? Você precisa ter autoridade espiritual, porque sem essa autoridade verdadeira, você vai ser apenas uma marionete nas mãos do mal. E sabe qual tem sido a principal arma de Satanás para enganar a igreja de maneira geral? A falsa religiosidade. Faz com que as pessoas se achem salvas, se achem corretas, se achem parte da igreja, se achem maravilhosas, quando no fundo elas estão perdidas. Então procure isso para você. Procure essa posição no mundo espiritual. Não permita que a sua carnalidade dê o tom da sua vida. Não permita que o diabo diga para onde você vai, mas faça com que o Senhor Jesus seja entronizado dentro de você e que aquela autoridade vista na sinagoga de Cafarnaum seja vista na sua vida. A presença de Jesus que ensina as Escrituras de maneira maravilhosa, que liberta de todo mal, e que isso passe para você e que você também receba dessa autoridade para ser alguém que vai viver e ensinar a palavra e vai ser alguém que também vai se libertar e ajudar os outros no processo de libertação de todo poder do mal. Cremos nisso. Vamos orar por essa palavra, pedindo ao Senhor que nos ajude
a desfrutarmos da verdadeira autoridade. Autoridade não é autoritarismo. Existem pais que acham que ter autoridade sobre o filho é gritar com eles, é bater neles. Isso não é autoridade. Isso é autoritarismo. Quem tem autoridade só precisa falar. Talvez existam crentes aqui esta manhã que, olhando para a sua vida, não têm autoridade. Estão descreditados diante do Senhor. Você vê os desafios diante de você, mas você não se sente capaz. Você precisa dessa verdadeira autoridade. Talvez haja outros crentes aqui reunidos essa manhã, que ao olharem para a sua vida, veem autoritarismo ao invés de autoridade. Você posa bem, você fala bem, você se coloca bem, mas no fundo, você sabe que não tem a verdadeira autoridade, que é conquistada no lugar secreto, que é conquistada aos pés do Senhor. Eu quero orar, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós e que permita que pela nossa devoção, pelos nossos atos, nós possamos desfrutar desta autoridade capaz de transformar o mundo. Que as nossas palavras impressionem quem está perto de nós, não porque nós somos inteligentes, mas porque há graça em tudo que falamos. Que de fato sejamos instrumentos do Senhor para libertar aqueles que estão aprisionados no pecado, aprisionados sob o poder do mal. Diante de ti, Senhor, estão os teus filhos esta manhã. O Senhor conhece nossa vida, conhece nossa caminhada, sabe quando levantamos e quando nos assentamos, sabe todos os caminhos por onde passamos e sabe a posição que cada um de nós ocupa neste mundo espiritual. Talvez alguns esta manhã, neste lugar, estejam sendo levados de um lado para o outro pela ação do mal. Eles tentam acertar, Senhor, mas são sempre surpreendidos pela ação do mal. Tem misericórdia, Jesus. Os ajuda para que possam encontrar esse lugar de autoridade no Senhor. Talvez haja pessoas aqui esta manhã que não conseguem desfrutar de verdadeira autoridade porque não têm comprometimento com a tua palavra. Senhor, ministra ao teu povo, que o teu povo tenha a sabedoria de buscar e de compartilhar aquilo que tem recebido de ti. Se conosco, Senhor, nos ajudando a seguirmos os passos do nosso Mestre. Que nós não erremos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, mas que nós, de fato, tenhamos o testemunho que Jesus recebeu. Pessoas de verdadeira autoridade, diferentes dos falsos mestres da lei, diferentes das falsidades que estão por toda parte. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.